Ele é geógrafo de formação, já foi deputado estadual por 2 vezes aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, participou da fundação do Diretório Central dos Estudantes da USP e do Partido dos Trabalhadores. Atuou no Ministério do Meio Ambiente e Secretaria do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Enfrentou perseguição política por conta do Ato Institucional 5. Estamos falando de Geraldo Augusto de Siqueira Filho, nosso entrevistado de hoje do programa Memórias do Poder Legislativo, um programa idealizado e produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Eu acredito que consegui resumir um pouquinho dessa trajetória tão extensa, dessa descrição de começo. Eu poderia dizer que o que me despertou num primeiro momento foi o ano de 68, que foi um ano que, no mundo inteiro, Paris, Estados Unidos, na Europa, a juventude se levantava e protestava contra a guerra do Vietnã, a revolução dos costumes, cabelo comprido, rock and roll, liberdade sexual. Aquilo tudo envolvia um clima de euforia e de explosão, de rebelião, de tentativa de mudar o mundo. Então, em 68, eu vi, de repente, alguns estudantes convidaram para ir na USP, eu era secundarista. Eu fui lá com a minha carteirinha do Fernão Dias Pais, de Pinheiros, e entrei na cidade universitária que estava com barricadas, estudantes em cima das barricadas, com lenço no rosto, e gramado, pessoas namorando, tocando flauta, tocando violão, a assembleia do outro lado. Aquele clima de, eu falei, olha, isso aqui é uma terra libertada, onde todo mundo está podendo fazer o que quer. E me encantei com aquilo, participei de algumas manifestações em 68. O senhor participou do movimento estudantil secundarista também, né? Já no começo. No último ano, foi em 68, quando eu estava saindo. Fizemos um grêmio lá, já tinha o grêmio, fizemos uma chapa e tinha uma greve na época dos professores, estamos em greve para apoiar os professores que queriam direitos, esses, aqueles, etc. Mas aí no final do ano veio a AI-5, como você estava dizendo. E aquilo foi dava para perceber que a história tinha dado uma guinada e não era em direção à luz, era uma coisa... Deu para ver o pronunciamento na televisão, era uma sucessão são suspensas garantias individuais, proibido reunião, proibido... Dava para perceber que viriam tempos escuros. Tempos difíceis. Difíceis. Né? E, de fato, ali eu comecei a me associar com organizações de esquerda clandestina, que tinha vários tentando recrutar para isso, para aquilo. Alguns tentaram me recrutar para a luta armada. E eu fui convencido por outras organizações de que a luta armada era uma aventura fadada à derrota. Que pese o heroísmo dos que se lançaram nessa empreitada, né? Mas dava para perceber que você não poderia, como diziam alguns, se enfrentar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, com um punhado predominantemente de universitários, com armas obtidas mais em assaltos, em roubos, e armamento primário. E sem adesão, você não arrasta, você não trava uma guerra se você não tiver uma adesão popular. E o pessoal achava que aqui era o Vietnã, que ia se levantar um povo inteiro pobre, etc, etc. E eu fiquei militando já em outra linha, como ele chamava mais de linha massista, de que o pessoal falou, não, precisa despertar a consciência do povo, organizar classe trabalhadora, os estudantes, etc. E a resistência foi entrando mais numa luta de resistência democrática. E nisso, em 70, eu fui preso no dia 1º de maio. Que o agrupamento que eu fazia parte, que era o Partido Operário Revolucionário Trotskista, e eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer 19 anos,
E nós fomos fazer uma panfletagem lá no 1º de maio. O senhor estava panfletando nesse momento, no momento da prisão? Não, nós íamos panfletar. Só que a gente antes passou num outro lugar, acho que na Zona Leste, e fizemos um mini comício, porque era para nós mesmos, e pichamos alguns muros, abaixo da ditadura, e depois fomos para o 1º de maio, que era uma festa organizada por sindicatos. E nós chegamos lá às 11 horas da manhã. Já tinha passado meio mundo lá e panfletado. Você dava para perceber, porque você via panfleto no chão. Jogado para todo lado. Para todo lado tinha. E nós chegamos num grupo. Eu cheguei de ônibus, mas éramos uns 9, 10. Era um grupo pequeno, né? Era um grupo pequeno, mas era para panfletar. E levaram ingenuamente os panfletos numa cesta de feira, numa sacola de feira. E quando nós chegamos lá, era visível, porque você via, tinha um campo de futebol tendo um jogo, tinha luta livre, tinha bandinha, tinha algodão doce, criançada, sanduíche, pipoca. Era uma festa, com várias competições esportivas. E você olhava para o campo, que tinha um campo de futebol, era no estádio Maria Zélia, na Zona Norte. E você olhava para o campo, você já via gente, alguns caras já de costas para o campo, encostado no alambrado e olhando a pequena arquibancada. Já ia identificando. Já procurando. Já procurando. E não era muito difícil, porque ele identificava... Era uma identificação simples, estudantes de classe média. Eles já foram detectando. E nisso eu percebi, os caras estão aqui. E estão atrás. Então não deu nem para panfletar. Alguém passou e falou assim, isso aqui está bichado de agentes. Vamos embora. Eu falei, não precisa falar. Eu já fui saindo. Fui saindo, mas o grupo foi saindo mais ou menos junto. Junto. E junto com a sacola. E com a sacola. E junto com a sacola. Sem distribuir um panfleto. Foram saindo em direção aos fundos que davam uma avenida. E eu vi todo mundo saindo junto, eu falei, pô, peguei a menina que estava comigo, uma militante ali, segurei ela pelo braço e falei, fica para trás, porque vai chamar atenção sair todo mundo junto. Aliás, até facilita tudo. O trabalho, né? Claro. O objetivo. Aí eu fui segurando a menina pelo braço e retardando o passo. E tomando distância. Aí o pessoal, quando acaba de passar pelo portão que dá para a avenida, e foram atravessando a rua para o ponto de ônibus, aí começou a correr a gente de todos os lados com a arma na mão e mandando encostar na parede. E todo mundo encostou na parede, com a mão na parede. E eu puxei a menina e falei, vamos embora que aqui não vai dar para sair. Vamos se misturar lá dentro. Só que a menina estava com 2 irmãs já, com a mão na parede. Com a mão na parede. E ela não quis deixar as irmãs. Não, e ela começou a chorar. E minha irmã, eu falava assim, agora já foi, você não vai conseguir soltar elas. E ficamos discutindo isso. Ela queria ir, ela queria fazer alguma coisa. No que ficamos discutindo, já chegaram, acabaram localizando a gente. Ela queria falar com o presidente do sindicato, o cara não tinha o que fazer ali. Imagina. Aí os caras já correram com a arma na mão, e mão na cabeça, e fomos embora também. Aí dali nós fomos para o 1º distrito policial, nós fomos presos pela P2, os secretas da PM. Dali nós fomos para o 1º distrito, não lembro porquê, do 1º distrito fomos para o quartel da Rota, ali na Tiradentes, né? Ali eles deixaram a gente nu no chão, com metralhadora na cabeça. Todos nessa faixa etária de 18, 19? Menos o que foi morto no final da coisa, que era um rapaz de 32 anos. E para nós ele era um homem mais velho de todos. E ele já tinha passagem. Porque dali nós saímos da PM e fomos para a Operação Bandeirantes. Ali na PM que foi essa situação de todos deitados? Isso. O que mais aconteceu ali, deputado? Eles bateram muito no... Eu apanhei um pouco também, porque o cara... Eu fui ser interrogado e o sujeito falou assim, que panfleto aí você distribuiu? E estava cheio de panfleto em cima da mesa, de todos os tipos.
e cores. Eu olhei e falei, nenhum, doutor. O cara falou, não, você não distribuiu nenhum panfleto. E o que você estava fazendo lá? Eu falei, não, eu tinha a história na cabeça. Eu falei, não, eu saí do cursinho, eu estava fazendo equipe. Eu saí do cursinho e recebi um convite dessa festa, que era lá do 1º de maio, lá na Vila, lá no fim da Zona Norte. Aí ele falou, muito bem, esse 1º de maio era uma sexta-feira. Quer dizer, era um feriado na sexta, sábado e domingo. Ele falou, muito bem, você foi nessa festa. O que você estava fazendo na festa? Eu falei, a gente já tinha combinado na viatura. Mas deu para combinar ali na viatura? Combinou um cochicho. Porque eles puxaram a sirene, no meio da sirene deu para combinar. Falei assim, combinar o mínimo. O cara falou assim, olha, a gente estava vendo o jogo e ele estava jogando torneiro mecânico contra padeiro. E o jogo está 0-0. Se perguntarem, você mostra que você estava participando da festa. E o cara falou, muito, o que você estava vendo? Eu falei, eu estava vendo o jogo de torneiro mecânico contra padeiro que estava 0-0. O cara falou assim, muito bem. Então, ele falou, você, um estudante de 19 anos, da classe média, que mora em Pinheiros, quando chega um feriado prolongado, sexta, sábado e domingo, aí você acorda às 6 horas da manhã, pega 2 ou 3 ônibus para chegar até o fim da Zona Norte para assistir jogo de torneiro mecânico contra padeiro. Você está pensando que eu sou imbecil? Ele levantou e me pregou na parede. E veio, deu que frio e caiu minha história. Mas fiquei aguentando nessa, né? Mas dali eles mandaram a gente para o DOI-CODE, que é a Operação Bandeirantes. Todos? Todos. Aí nós chegamos no DOI-CODE de noite, já fim de tarde, começo de noite. E o DOI-CODE estava cheio de gente da guerrilha do Vale da Ribeira, do Lamarca, que era o pessoal ligado à VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. E estava uma gritaria de tortura para todo lado. E nós ficamos no banco. Aí eu vi o capitão do DOI-CODE, que era o capitão Homero, comentando com outro agente. Quem é que trouxe esses caras para cá? Os caras éramos nós. O cara falou, foi a P2. Ela falou assim, a P2 só traz merda para cá, né? Não vê que nós estamos ocupados? Porque era coisa séria. Eu falei, nossa, que sorte. Era um café pequeno, né? Não valia nada, um panfletinho, eles queriam guerrilha. Mas daí nós fomos interrogados lá e, por exemplo, no meu caso, eles pegaram o motorista do Lamarca, que estava preso, e queria que o cara me torturasse. Não para fazer eu falar, na verdade ele estava torturando, era o cara. Era um torturador que chamava Dr. Mangabeira. Ele veio e falou assim, perguntou, tinha um estagiário tomando meu depoimento, algo do gênero, que era um jovenzinho. Eu falei, opa, isso aqui eles não estão dando nenhuma importância mesmo. Aí o cara entrou com esse Monteiro, que era o motorista, e ele perguntou pro menino, o que ele falou? O que estava com ele? O cara ele falou que nada, eu vi que o cara estava com medo, o estagiário estava com medo já do chefe. Eu falei, ixi. Ele falou assim, nada é. Aí ele virou pro tal do Monteiro, ele pegou uma palmatória, deu para ele e falou assim, faz o menino falar. E mandou ele estender a mão. Ele falou, vai, faz o menino falar, porque você está morrendo aqui. Você está morrendo todo dia um pouco. E se você fizer o menino falar, eu te dou um tiro na cabeça. E você para de sofrer. E o cara ficou segurando a palmatória aí, considerando a proposta de meter o... E aí eu vi que o sujeito estava completamente destruído. Primeiro que ele sobrava, as roupas sobravam nele, ele estava muito magro. Há quanto tempo ele estava? Ali eu devia estar ali Quando é que... Ele caiu logo no começo, devia estar ali há quase um mês. E aí o sujeito olhava com cara de desespero e falou, não, eu não vou bater. E aí ele virou para o cara e falou assim, você não quer bater? Que bonito. Então você faz o seguinte, desconta em mim. Botou a mão para trás
e fez assim com a cabeça. E falou, tá com uma porrada bem dada na minha nuca. Eu que te torturo todo dia, você vai se vingar agora. E o cara não conseguia, ele tinha completo domínio sobre o cara. O cara estava completamente paralisado. Aí ele falou, não vou bater em ninguém, eu não bato em ninguém. O cara falou, não, você não bate em ninguém? Ele puxou uma arma e falou assim, então nós vamos abrir a porta daqui, você sai aí pra rua e você vai morrer como um herói com a arma na mão. E o cara com o revólver na mão, então atira em mim. E o cara também. Dali ele saiu com o cara pedindo água, e ele encheu o cara de porrada. Aí virou pra mim e falou, sabe quem é esse sujeito aqui? Esse sujeito aqui é o motorista do Lamarca. Ele, metido a gostoso, terrorista. E agora, sabe o que aconteceu com a família dele? A família dele está passando fome. E a mulher, para dar leite para a filha, está sendo obrigada a se prostituir nas esquinas. Ele fez dela uma puta e começou, e batia no cara, e o cara, água. Levaram ele arrastado. Mas, como aquilo estava cheio, nós fomos transferidos para o DOPS, num ônibusinho de... Isso já era à noite, né? Já, de madrugada. De madrugada nós fomos postos num ônibusinho, um micro-ônibus, e levados para o DOPS. No DOPS nós entramos lá debaixo de um corredor polonês, com os caras batendo com metralhador e outras armas na cabeça. E eles já cismaram com o mais velho, que tinha 32 anos. Ele percebeu que o cara era se alguém sabia alguma coisa, era ele. Ele é que articulava, organizava. Ele era responsável pela gráfica. Depois eu fiquei sabendo, que eu nem sabia disso. Ele era responsável pela gráfica e já tinha sido preso com aquele tipo de panfleto e jornalzinho. Numa outra situação. Numa outra situação. Ele era reincidente. Era reincidente. Já. Eles já separaram ele e perceberam que, como ele era responsável pela gráfica naquela época, devia ser de novo. Eles queriam o endereço da gráfica. Aí mataram ele na tortura. Aí eu fui solto. Vamos deixar essa parte do DOPS, essa chegada lá para o próximo bloco? Tá. Aí a gente fala com mais detalhes, tá bom, deputado? Tá bom. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, rapidinho a gente volta já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebemos o geógrafo Geraldo Augusto de Siqueira Filho. Deputado, no bloco anterior nós estávamos chegando no DOPS, isso? Vamos continuar a história a partir daí, então. Ali separaram o Olavo Hansen. Eles falaram na minha frente assim, esse aí já conhece o caminho. Que era o mais velho. Era o mais velho. Leva ele porque ele já conhece o caminho. Levaram ele para a tortura. E nós fomos colocados as celas estavam superlotadas. Tinha muita gente machucada lá, com gesso, com escoriações roxo, deitado. Não cabia todo mundo para dormir. Uma parte ficava de pé, enquanto a outra dormia, depois revezava. Eu fiquei pouco ali. Eu fiquei 2 dias, até porque tinha um comandante da 2ª Seção do 2º Exército, que era sobrinho da minha mãe. Era o meu primo, mas de uma família grande, ele era bem mais velho. Mas a minha mãe procurou ele, e ele era ligado a esse setor. E ele chegou aí lá no DOPS e conversou com o diretor, levantou a minha situação, não tinha nada. Eu não fui preso nem com um papel, com nada. Aparentemente não era uma situação de gravidade. E eu fui solto logo, 2 dias. Eu lembro que quando eu fui solto, eu passei pela carceragem, me tiraram da cela, eu passei pela carceragem, e esse mais velho, Olavo Hansen, ele estava deitado em sacos de campanha, todo machucado. E ele me viu saindo, e a única coisa que eu me lembro é que ele deu um sorriso e fez um sinal com o polegar de positivo. Eu olhei meio de lado, fiz assim para ele, esperando que ninguém estivesse vendo, e fui solto naquele dia.
Mas a partir dali eu senti que era muito arriscado. Como é que o senhor soube da morte desse rapaz? Soube pelo rádio. Era o programa do Vicente Leporassi, que era um repórter antigo. Ele tinha Trabuco. Ele tinha um programa no rádio que era o Trabuco. E alguém passou a denúncia para ele, e ele falou, como é que pode alguém que... Porque jogaram o corpo dele num terreno baldio. E ele falou, como é que pode um sujeito ser preso e aparecer num terreno baldio? Aí prenderam ele. O radialista? Prenderam o radialista. Ficou uma semana sem aparecer no programa, depois ele voltou e nitidamente tinham dado uma prensa boa nele. Porque ele falou assim, mudou totalmente o discurso. Ele falou, agora me explicaram. Porque não sei o que ele foi preso e suicidou-se, tomando inseticida. Porque ele era um cara que trabalhava numa fábrica de inseticida. E eles aproveitaram esse fato para dar a versão de que ele tinha se envenenado dentro da cela. Sendo que a gente tinha ficado nu antes. Ninguém tinha levado nada lá para dentro. Ninguém podia. E os colegas, cinto, deputado? Os outros colegas? Os outros foram soltos também. Mas eu não voltei a mais me encontrar com eles, porque eu senti que aquilo... Eles provavelmente poderiam seguir a gente dali. E passou 1 ou 2 anos, todos foram presos outra vez. O senhor também ou não? Não. Não. Não, porque eu não retomei contato. Nada? Nada. Eu falei, esse troço aqui... Eu entrei na USP em seguida, 2 anos ali. Eu entrei na USP e pensei, se eu for atuar, vou atuar dentro dos centros acadêmicos. Eu não quero mais essa ultra clandestinidade e que a gente não consegue articular nada. A repressão é muito forte. E a USP tinha uma excepcionalidade que os centros acadêmicos conseguiam funcionar e toda hora vinha onda de prisões. E a gente denunciava, punha coisa no Jornal da Tarde principalmente, que tinha gente que publicava assim, onde está a Rosa? Os estudantes da USP, nos centros acadêmicos, mandaram um comunicado perguntando da sua colega da história que desapareceu. E era a maneira de a gente, pelo menos, tentar evitar que alguém morresse mais, né? Então era constante. Denunciar de alguma forma, né? Se mostrar de alguma forma, se posicionar, né, deputado? E você anunciando que a gente está sabendo que a pessoa está presa, pelo menos diminui a probabilidade de, em tese, de dela ser morta. É uma né? tentativa. Era uma tentativa, né, deputado? Uma tentativa. E assim, e ali nós fomos organizando o movimento estudantil, na USP, através do centro acadêmico. A gente fazia de tudo lá, além dessas murais, a gente fazia show de música, foi lá Gonzaguinha. Foi a partir de um show de música, inclusive, que teve essa criação do diretório, não foi, deputado? A partir de um show de música que cresceu. A gente fazia muita atividade cultural, de shows, de música, de teatros, o Grêmio da Poli tinha um grupo de teatro muito bom, as redes sociais também tinham um grupo de teatro, a gente fazia festa junina conjunta de todas as escolas, a gente fazia campeonato de futebol e as denúncias políticas, né? E em 73 eles mataram mais um estudante lá da USP, que era o Alexandre Vanucchi Leme, que depois o nome do DCE virou o DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme. Isso foi em 73, e eu estava no Centro Acadêmico de Geografia, eu era presidente do Centro Acadêmico, aí chegaram os meus amigos da Geologia, e de noite, 10 horas da noite, eles chegaram brancos e falando, mataram Minhoca. Era o apelido do estudante. Era. Ele entrou em primeiro lugar na Geologia, era do grupo de sambão, era um cara representante dos alunos na congregação, lá na representação. E a gente estava tomando cachaça, eu falei, o quê? Como assim? E dali foi dando aquele desespero, o que nós vamos fazer? Aí alguém teve a ideia, reunimos quem podia durante a noite, 10 horas da noite, era tarde, e alguém falou assim, vamos ao Dom Paulo Evaristo, e vamos pedir uma ajuda para o Dom Paulo Evaristo vir rezar uma missa aqui no campus da USP.
Eu estava trabalhando no Banco do Brasil, eu não pude ir na comissão no dia seguinte, que eu tinha que trabalhar. Mas a comissão foi, conversou com o Dom Paulo, e o Dom Paulo falou, não vamos fazer na USP porque vai parecer provocação. Aí ele fez o lance maior ainda. Ele falou, vamos fazer na Catedral da Sé. Aí que o pessoal falou, Catedral da Sé? Melhor ainda, porque é no centro da cidade. Nós vamos poder... E aí houve a missa na Catedral da Sé, tinha umas 3.000 pessoas. O Sérgio Ricardo cantou na missa, aquela música Calabouço. Aquela época não tinha calçadão ali em volta da igreja, e aquilo foi um terror, porque... As ruas ficaram tomadas, né, com a quantidade de... Dentro da catedral e começando a sair para fora. A catedral, todo mundo quem podia sentar, sentado, e o resto tudo de pé, nos meios, nos vãos. Ninguém queria ficar na rua. Então todo mundo se exprimia lá dentro, de medo. E aí passavam as viaturas, eram várias viaturas, elas ficavam circundando a igreja, e com as sirenes ligadas. Então aquilo ia criando um clima com aquele coisa aquele ritual da missa, de tocar o sininho, e algumas rezas em latim, e isso com aquelas sirenes tocando em volta, e todo mundo apavorado, como é que nós vamos sair daqui? E a missa chegou no fim, o Dom Paulo falou, agora saiam vocês todos com muita calma para casa. Saiam devagar, bem devagar. E na escadaria da Sé, o pessoal foi saindo e eles puseram no meio, na beira da praça, voltada para a igreja, eles puseram uma metralhadora de tripé, apontada para a escadaria da igreja. E todo mundo ia saindo de Ia lado. para a lateral. Para as laterais, iam saindo e cantando aquela música do Vandré. Vem, vamos embora, aqui esperar. E as pessoas chorando. Marcou muito, porque depois teve a missa do Herzog, né, que foi praticamente uma replicação dessa missa do Vanuc. E dali o movimento estudantil foi acumulando forças. E fizeram um movimento contra o ensino pago, que queriam implantar, várias outras situações, e foi aumentando, até que em 76 nós criamos o DCE da USP, que já existiu. 76. Ele foi fechado, né? 76. 76. Foi 76. Nós fizemos a primeira eleição em 76. E aí em 77 explodiu o movimento estudantil para as ruas. Explodiu aqui em São Paulo e foi explodindo no resto do país. Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife. E aqui era o centro, São Paulo era o centro, principalmente a USP e a PUC. Até que culminou com a invasão da PUC, né, em 77, em setembro. Vai fazer agora quantos anos? 77, 2017, 40 Foi que anos. dia? 40 anos. Vai fazer? Em setembro. Setembro. 20 e pouco de setembro. 40 anos. 40 anos dessa invasão, onde jogaram até bomba de fósforo lá dentro. Porque queimou as meninas, comeu a bomba de fósforo, ela reage com a carne, então ela não apaga, e não adianta jogar água. E deformou as meninas. Cristina Raduan foi a mais atingida. Ela perdeu parte da perna, assim, com enxerto e tudo. E nós até tentamos denunciar para a Anistia Internacional, mas a mãe tinha jogado a roupa fora. Mas as marcas no corpo não... Mas eles ficavam a fazer a análise do resíduo? Do resíduo na roupa. Na roupa. E ela jogou fora. Que a gente ia mostrar que aquilo era bomba que era refúgio do Vietnã. Eles tinham comprado um armamento dos Estados Unidos. E veio todo tipo de bomba, porque a gente fazia manifestação de rua e ia vendo que estava variando muito o armamento. O tipo de bomba, era bomba com fumaça azul, fumaça vermelha, branca, com formatos diferentes, lata de cera, charuto. Eu falei, nossa, os caras estão jogando de tudo. E eles não devem ter visto que tinha armamento mais letal, que eram essas bombas. Mas nós fizemos muitas manifestações de rua e em função disso, em 78,
apesar de boa parte do movimento estudantil ser pelo voto nulo, porque achava que as eleições não eram democráticas, o pessoal de boa parte do movimento estudantil achou que eu deveria ser candidato a deputado. Foi assim que eu vim parar aqui. Em 78, eu tinha 26 ou 27. Eu saí candidato e fui eleito, para surpresa geral, porque a gente não aparecia no jornal. A gente não deixava se deixava fotografar. Nós tentamos uma época aprovar na Assembleia que deixasse os fotógrafos trabalharem dos jornais. Porque, ela falou, isso é defesa para nós. Mas a Assembleia rechaçou, disse que não. Tanto é que quando eu fui fazer a campanha, nós fomos nos jornais, Folha, e falou, você não tem foto aí para colocar, né? Para colocar, para a gente possa colocar, comprar a foto e colocar na campanha. E o cara falou assim, ó, vocês querem foto de vocês? Vocês vão procurar lá no DOPS, que eles devem ter até foto da tua cara. Mas os jornais não puderam porque vocês não deixavam tirar foto. E era um negócio, uma paranoia, que eu lembro que uma Assembleia nós tivemos que correr, porque a Assembleia queria bater num sujeito que estava tirando foto, que era um repórter. E como a gente sabia que era o repórter, a gente falou, não, ele não é polícia, porque dava aquela histeria. O cara é agente, está tirando foto. Falei, não é, tivemos que cercar o repórter para ele não apanhar. Bom, foi a primeira passagem do senhor aqui. Vamos falar um pouquinho dessa experiência, dessas histórias aqui no Parlamento? Sim, ok. Foi em 78. Foi em 78, foi a eleição. Nós tomamos posse, acho que dia 1º de março de 79. E tomamos posse com uma situação também complicada aqui. Porque o dia da posse, os estudantes da movimento estudantil, que ainda tá, marcou uma manifestação aqui na Assembleia, do lado dessa rampa aqui, da rampa de entrada. E tinham muitos estudantes. E chegou a polícia militar e os agentes do DOPS para reprimir. E aí o Eduardo Suplicy, ele era invocado com a bandeira da eleição direta para a prefeitura. Acima da prefeitura. Ele acha que tinha que começar pedindo eleição direta para a prefeitura de São Paulo. E ele fez uma faixa. E conversou com a gente e falou, me ajuda a estender essa faixa lá na rampa. E fui eu, Mauro Bragato, Fernando Moraes, Suplicy, Sérgio dos Santos, Breda, João Batista Breda, que morreu esse ano. E ficamos com o Suplicy lá com a faixa. Com a faixa. E aí começaram a jogar bomba nos estudantes. Aí ele queria descer com a faixa. No fim, a polícia veio em cima da gente, arrancou a faixa e desceu a porrada na gente. Em todo mundo. No dia da posse, todo mundo. O terno, eu tinha comprado um terno, porque eu não usava terno, tinha cabelo comprido, jovem. Não gostava de terno, comprei um terno de jeans, que era o mais próximo da informalidade que eu conseguia chegar. Encontrou um terno de jeans? Encontrei. E o terno morreu ali mesmo, porque rasgou. Acabou. Era nego puxando, jogando lá. No fim nós tomamos posse com o terno rasgado, o Suplicy tentando tirar porque o Suplicy entrou num cabo de força com a PM e com a faixa. Ele queria a faixa? Ele queria a faixa é minha. Aí ficou aquela confusão, no fim devolveram a faixa para ele. Mas não podia ser estendida. Saiu foto. Uma confusão. Quer dizer, tomamos posse na Assembleia naquele dia, já no meio dessa... Já começou quente. Já começou a legislatura dessa forma. Já começou quente. E tomava posse no mesmo dia, acho que o Paulo Maluf, governador, e o general Figueiredo. Saía o Geisel e entrava o Figueiredo. Todos tomando posse, e nós. E ali começou, que é uma época que o parlamento tinha, evidentemente, pouca força. Pouca força, eu digo, em termos legislativos. Vamos contar um pouquinho desse trabalho e da atuação e das dificuldades, né, de atuação no próximo bloco, deputado? Então, pode ser? Claro. Então, Memórias do Poder Legislativo vai para mais um intervalo e é rapidinho, daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o geógrafo Geraldo Augusto de Siqueira Filho. Deputado, o senhor estava começando a contar como é que foram os trabalhos do primeiro período que o senhor passou aqui como deputado. Vamos falar um pouquinho das dificuldades, das histórias, das conquistas? A conjuntura da época, porque você tinha o sistema bipartidário. Então era MDB e Arena. A Arena era o do governista e o MDB era o oposicionista. E como não havia eleição para capitais, nem para governo de estado, nem para presidência da República, os governos eram majoritariamente alinhados com o regime militar. E no sistema bipartidário ficou uma situação curiosa, porque você tinha o governador Paulo Maluf, que era da Arena, e na Assembleia o MDB era a maioria no plenário dos deputados. Então aquilo rapidamente se transformou numa polarização. De certa maneira, claro que por imposição de um regime de bipartidário na marra, era proibido ter outro partido, só os dois. Na época os mais radicais diziam que e para ironizar diziam que como o MDB era um partido consentido, o partido da Arena era do sim e o do MDB era do sim senhor. O que não era bem verdade, mas era uma maldade. E essa polarização com o MDB, com a maioria, ele fazia o presidente da Assembleia Legislativa, a gente fazia, porque eu era do MDB, e as votações no plenário eram disputadíssimas, cabeça a cabeça. E claro que muitos eram cooptados do MDB para as propostas da Arena. E isso mudava muito a maioria. Às vezes a Arena ganhava, às vezes o MDB ganhava no plenário. Então, em termos de disputa... Tinha um equilíbrio. Nossa, tinha. Se fosse no bom sentido, eu diria que era melhor até do que o que eu vejo hoje. Você tem 30, 40 partidos que, em geral, negociam o tempo de propaganda na televisão através de verbas e de campanhas e isso, aquela situação ali aproximava mais a uma situação, por exemplo, dos republicanos e democratas dos Estados Unidos, que há nitidamente uma polarização, mas as pessoas se alinham por posições políticas. E hoje fica difícil você identificar posições políticas por partidos, né? Você tem alguma noção, mas aquela época era mais nítido. Por incrível que pareça, eu não estou aqui defendendo que devia estar proibido a criação de partidos, como era o bipartidarismo no regime militar. Mas eu sei que, na prática, assistindo o que eu assisti agora em Brasília, que toda hora tinha que ir no Congresso, pelas propostas do meio ambiente, e eu achava que era mais autêntico naquela época, era mais fácil você acompanhar. E havia uma tensão nas votações de quem votava como, no quê. As pessoas, quando chegava a eleição seguinte, tinham que dar conta da sua atuação. Havia realmente um acompanhamento maior, um interesse. As pessoas prestavam mais atenção nos deputados. Hoje eu vejo que ao menos em Brasília, porque aqui eu não tenho acompanhado, você vê que as pessoas, eu não lembro nem que deputado votou. E um governo presidencialista precisa de ter um apoio no Congresso. Se não tem, ele fica muito debilitado. E as pessoas votam para um governo, mas quando chega no Congresso não sabe nem no que votou. Pode votar até ao contrário do que pensa o presidente. E às vezes isso é uma ideia de contrapor, para equilibrar. Mas na maioria das vezes eu tenho a impressão que é por... Não foi pensado, né? Não, foi alienação. Um jogo. Alienação, tem que votar mesmo. Pega um papelzinho, copia o número lá e... Mas, enfim, as votações eram bastante acompanhadas pela... E a vida política em São Paulo, no estado de São Paulo e em particular aqui na capital,
ela era muito... Os movimentos sociais estavam se articulando aqui. O movimento estudantil foi o que puxou, da época que eu te contei, e também o movimento operário no ABC estava pondo, vamos dizer, as mangas de fora. Movimento de periferia, movimento contra o custo de vida, movimento pela saúde, movimento por escola, por creche, carestia. A São Paulo estava fervendo. E como a participação política foi muito tempo tolhida, aquilo vinha que nem uma fervura que transbordava. Todo mundo queria participar politicamente. Havia um gosto pela política muito grande. Ao contrário de hoje, que eu estou vendo, é uma versão completa política, dado esse quadro terrível. Nós estamos gravando o programa hoje, depois de uma bomba que explodiu ontem. Muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa pode acontecer, mas, enfim, a polarização era grande. Eu lembro que teve proposta de mudança da capital. Aquilo criou-se um movimento contra a mudança da capital. Aí o plenário aqui enchia. Aí a gente fazia os discursos e era sem parar aquilo, e madrugada dentro, e muito apoio ao movimento social a gente também fazia, porque havia aquela situação que era um regime militar ainda, era o Figueiredo, e por mais que tivesse diferente do período mais duro, havia muita repressão. Então a gente usava muito o mandato para dar cobertura. Tinha gente que ficava cercado em igreja, pediam para a gente correr lá e dar o apoio, a gente ia. E a gente conseguia ter acesso também aos repórteres na hora que vinham. A gente conseguia fazer a denúncia no ar, direto. Para muitos e muitos movimentos, o que a gente corria de um lado para o outro. Tem hora que a gente ficava, às vezes, mais fora daqui do que aqui. Ou tinha que conviver dividindo o dia. Uns ficavam aqui para acompanhar a votação no plenário e os outros iam para os movimentos. Aí havia muita... E aí estourou a greve do AVC, em 79, e nós fomos em grande quantidade para lá. E os deputados federais vinham de Brasília para São Bernardo, para o AVC. Quer dizer, aqui acabava sendo um centro político do país. E quando teve a greve de 80, que foi a mais longa e que foi reprimida com dureza, aqui na Assembleia nós criamos um comitê de apoio para trazer alimento para levar para os grevistas. E ficou uma situação, até falei já uma vez em um depoimento, ficou uma situação curiosa, porque as tropas da Polícia Militar reprimiam lá no ABC. E aqui dentro, os PMs da Assembleia ajudavam a carregar os mantimentos para os grevistas. Para levar para lá. Para levar para lá. E ficou um bom tempo, todo mundo vinha para cá. A Assembleia era também o refúgio. Quem queria buscar algum apoio, proteção, corria para cá, para dentro da Assembleia. E a gente enchia plenarinho com debate de todo tipo de coisa. Não só a respeito de greve ou desse movimento, mas para a área que eu mais atuei, afora essa militância de apoio aos movimentos sociais, era a área de meio ambiente. Então a gente fazia debate interessante, trazia movimento de camponês, de trabalhador rural, dos que eram uma versão do sem terra, que queriam ocupar, às vezes, uma região de floresta. Aí a gente fazia umas discussões de nível sobre qual era o impacto, inclusive, sobre a própria agricultura, se você... Depois é que o senhor atuou no Ministério do Meio Ambiente, Depois. Né? Bem depois. Eu fui em 2013, eu fui com a Marina Silva para lá. Fiquei até o ano passado com a ministra Isabela Teixeira. Quando a Dilma caiu a ministra, eu caí junto. Quer dizer, caí e saí mesmo, também não ia continuar. Não queria continuar. Mas aqui a gente começou, naquela época, o movimento ambientalista era incipiente. Faltavam informações, as pessoas não... Tanto é que teve aquela fala lá do governo brasileiro em 70, quando começou o movimento ambientalista na Europa, pedindo para acabar com a poluição, o representante do Brasil falou: queremos as fábricas poluidoras todas para o Brasil, podem trazer, porque nós queremos desenvolvimento. E ela se considerava que dane-se a consequência ambiental.
Então, nós criamos aqui na Assembleia, tinha a Comissão de Meio Ambiente, a gente fazia parte, e tinha nós criamos o conceito de Área de Proteção Ambiental, por exemplo, APA, e que depois foi se espalhando para o Brasil, mas foi criado aqui na Assembleia Legislativa. E várias criações, depois dessas APAs, a gente começou a lançar áreas mesmo em áreas urbanas, fronteira de Santo André com São Bernardo, uma área legal que no governo do Montoro, o Montoro apoiou, deu apoio através do Zé Roberto, se eu não me engano, que era o secretário. E deu para fazer algumas coisas, né? Agora... Em quais anos o senhor foi deputado? De 79, quando eu tomei posse, a março de 87. Março de 87. Porque daí eu saí para deputado federal em 86. E aí não fui porque era constituinte. Todo mundo achou que nós devíamos jogar o maior número de candidatos possíveis para formar um bom número na constituinte. E aí eu não fui eleito. E depois dali eu também me desinteressei porque eu fui líder da bancada do PT aqui no segundo mandato, e aquela dinâmica que eu sentia nos movimentos sociais, de ir até Santos para ver a situação de Cubatão, aquele da Serra do Rio das Onças, que estava desabando, que poderia atingir depósitos de amônia. Essa coisa de mais viva, eu ficava preso aqui para tentar articular com os outros deputados, eu achava um pouco enfadonho, quer dizer, é uma atividade importantíssima, mas não era o meu perfil. Meu perfil era mais de ir para os lugares. Depois o senhor caminhou mais, né, para o meio ambiente. Depois eu fui ficando mais para o meio ambiente. Entrei no Sindicato dos Bancários, de lá para a Comissão de Meio Ambiente da CUT. E difícil, porque o pessoal não dava importância. Era difícil você... Atuou na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura, fui chefe de gabinete da Estela Goldstein, na Secretaria do Verde. Depois eu fui chamado pela Marina para ir para Brasília, onde eu fiquei até o ano passado. Tivemos também disputas difíceis lá, porque a bancada ruralista na Câmara Federal é muito numerosa e muito forte. Agora nós podemos ter alguns retrocessos. A lei de licenciamento está correndo risco. As unidades de conservação também estão correndo risco. Estão querendo tirar a obrigatoriedade de licenciamento para as atividades de mineração, que é bastante poluidora, agropecuária, você imagina a extensão que pode atingir, e de asfaltamento na Amazônia. Todo dia chega uma notícia de que está tramitando um projeto que deve enfraquecer a questão ambiental no Brasil. São tempos difíceis, porque manter o interesse, eu acho um suicídio o pessoal achar que é impossível você querer acabar com a política, que nem você querer acabar com o clima. Se acabar com a corrupção, acaba com a política. Então vamos acabar com ela. É a mesma coisa que você querer acabar com a tempestade, então vão acabar com o clima. Você não acaba. Isso não alguém vai fazer. O clima continua existindo e a política vai continuar existindo. Então acho muito importante o pessoal valorizar as eleições, as diretas, a participação nas eleições. Eu estou vendo muita gente descrente, que não quer mais votar, não quer mais saber, vão acabar com isso, vão acabar com os partidos, vão acabar com o parlamento, vão acabar com tudo. É um caminho ruim, muito ruim. E espero que as novas gerações elas consigam trazer um oxigênio, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Mais uma vez. Mais uma vez. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Muitas histórias. Muito obrigada pela participação. O programa Memórias do Poder Legislativo, idealizado e produzido pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.